Deus seja a honra, a glória e o louvor. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Se trouxe sua Bíblia, por gentileza, eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias. Faça conforme o costume da igreja, se de pé, se sentado, sentado, conforme foram instruídos. Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós leremos a partir do versículo 1. E enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de, por mais uma vez, poder estar aqui com os irmãos. A minha palavra é uma palavra de gratidão, que se estende à direção dessa igreja, na pessoa do pastor José Rodrigues, pastor Carlos Pedro, Deus possa abençoá-lo, ao pastor Alexandre, que me estendeu o convite para que nós estivéssemos aqui. E a minha oração nessa noite é para que a mão de Deus nos seja favorável e para que a paz de Deus possa superabundar em sua casa. Amém? Você encontrou o livro do profeta Isaías, capítulo 6, nós leremos a partir do versículo 1, está escrito: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Você pode tomar o seu assento. Você já sabe muito bem que o assunto central da Bíblia Sagrada é a pessoa de Jesus Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, todo o cânon sagrado diz respeito à pessoa de Jesus. Mas no Antigo Testamento, através dos profetas e até mesmo da lei, a manifestação de Cristo ficou evidenciada através de falas que foram proferidas a respeito da vinda do Messias. Dentre todos os profetas bíblicos, um recebe destaque quando o assunto é falar sobre Cristo. E este profeta é justamente o profeta Isaías, filho de Amós. Isaías foi o profeta veterotestamentário que mais falou sobre a vinda de Jesus à terra. Há um grande nível de revelação que é concedida a Isaías ao ponto de nós o conhecermos como o profeta messiânico, alguém que falou em seu tempo muito sobre a aparição do Messias. Mas eu quero que você compreenda que o nível da revelação que é dada a Isaías é, na verdade, fruto do nível da experiência pessoal que Isaías teve com o próprio Deus. Eu repito, o nível da revelação concedida ao profeta é só o reflexo do nível da experiência que ele teve com o próprio Deus. Você provavelmente já leu em algum momento da sua vida uma menção através do profeta Isaías sobre a pessoa de Cristo. Por exemplo, Isaías 9:6 está escrito: porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 53 é o vislumbre do Calvário. Isaías diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa de suas pisaduras, nós fomos sarados. Mas eu repito por mais uma vez, o nível da revelação é apenas o reflexo do nível da experiência. Eu digo isso porque Isaías foi contemporâneo de 4 monarcas, de 4 reis em Judá, sendo eles Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Foi durante o governo de Uzias que Isaías teve a sua maior experiência com Deus. E eu quero que você redobre a sua atenção, aguce seus ouvidos, porque provavelmente você vai entender o que eu estou dizendo aqui de forma muito clara. Existem fatos, existem experiências que marcam a nossa vida, e elas têm o poder de dividir a nossa vida em 2 etapas, em 2 fases. Você era um antes daquela experiência, e após a experiência lhe ser concedida, você se tornou uma outra pessoa. Seja essa experiência uma experiência alegre ou uma experiência amarga, o fato é que experiências marcam a nossa vida. E o capítulo 6 é justamente esse marco de transição na vida do profeta Isaías. Antes do capítulo 6, ele já era um profeta, mas depois do capítulo 6, Isaías teve um despertar, porque a experiência que lhe foi concedida no capítulo 6 mudou drasticamente a sua vida. O marco do tempo dessa experiência é a morte de Uzias. Quem foi Uzias? Uzias foi só o rei que teve mais vitórias em empreitadas militares na história de Judá. Uzias foi o rei que teve maior longevidade em seu reinado, 55 anos governando no Reino do Sul. Uzias foi o rei que mais teve homens à sua disposição para entrar em campos de batalha, maior do que o exército que Davi comandou, Salomão comandou, Ezequias comandou. Uzias foi o homem que mais obteve vitórias em empreitadas militares na história de Judá. É durante o governo de Uzias que a experiência de Isaías é dada, mas essa experiência se dá em um momento não muito alegre, porque o que marca a experiência de Isaías é a morte de Uzias. O texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Uzias era a pessoa de maior prestígio político na nação. Uzias era alguém que tinha uma voz de comando ativa. Ele era o monarca. Era ele quem dava as diretrizes, quem instituía as coordenadas para a nação de Judá. Era Uzias a pessoa responsável por assinar os projetos, por vetar projetos, por dar o aval para que coisas acontecessem em Judá. O povo está sofrendo uma perda abrupta. Eu não estou falando de perdas que você se programa para perder, eu estou falando de perdas repentinas, que vem de uma hora para outra. Uzias morreu, mas foi justamente no cenário da perda que Deus preparou para Isaías a sua maior experiência. E eu só quero que você abra o seu coração nesse momento para receber essa primeira palavra. Não reclame das perdas. Você pode me ajudar a pregar? Diga para quem está perto, por favor, diga: não reclame das perdas. Não murmure quando você perder, não questione quando algumas coisas lhe forem subtraídas ou furtadas no meio do caminho. Sabe por quê? Porque eu aprendi que toda perda é o prenúncio de um novo nível, toda perda é o prenúncio de algo maior que está por vir. Você não perdeu, era Deus abrindo o caminho para te fazer ter acesso a algo que você ainda não tinha visto. Isaías está vendo o que nunca viu, depois de perder aquilo
aquilo que ainda não tinha perdido, porque existem perdas que elevam o nosso nível de conhecimento sobre Deus. Muito se diz em querer conhecer o Jeová Jirê, o Deus provedor, mas o Deus provedor só se revela na escassez. Se você não quer perder, você não conhecerá o Jeová Jirê, porque a provisão só vem da falta. Existem níveis de conhecimento sobre Deus que a gente só tem quando perde. Isaías não tinha visto nada até perder Uzias. Foi só perder Uzias que ele disse: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Você não entendeu? Josué era tendo Moisés do lado. Foi só perder Moisés que Deus apareceu e disse: Josué, levanta, fica de pé, porque a responsabilidade de levar o meu povo para a terra que eu tenho para dar não está mais com Moisés, agora está contigo, e eu serei contigo, Josué, porque existem níveis de conhecimento sobre Deus que a gente só tem quando perde. Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu recurso, Jó perdeu saúde, Jó perdeu os filhos. No capítulo 42, Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, porque eu não tinha perdido nada, mas depois de perder, os meus olhos estão te vendo. Levanta a mão e evade. Eu tenho uma palavra para alguém. Essa perda é o prenúncio. Vem um novo nível de conhecimento sobre Deus. Está chegando um novo nível. Libere essa palavra para alguém, pelo menos 2 pessoas. Diga: está chegando um novo nível. A perda só está abrindo espaço para que você acesse lugares inimagináveis. A perda só está abrindo espaço para que você veja aquilo que Deus quer mostrar para você. É no ambiente da perda, é no ambiente do caos, da catástrofe, da crise instalada, que Isaías tem a sua experiência. Quem morre na terra? O rei. Como é que Deus se revela no céu? Versículo 5, está escrito: então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Quem morre na terra? O rei. Como Deus se revela no céu? Como um rei, porque aquilo que falta aqui não falta lá. O fato da crise estar instalada na terra não significa dizer que o céu entrou em crise. Você se enrolou, Deus não. Você se embaraçou, Deus não. Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle o desgoverno humano só afeta a nossa realidade. Perder criptomoeda, dólar cair, subir, só afeta a nossa realidade. O céu não entra em crise, meu irmão. O céu não entra em crise, não tem colapso no céu. O céu está em ordem. Ainda que aqui embaixo as coisas pareçam estar fugindo do controle humano, fugindo das rédeas da mão do homem, Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle de nada. E sabe qual é a prova disso? É que há na terra um trono vago. O trono de Uzias estava vazio, mas ao passo em que o trono da terra estava vago, uma lacuna a ser preenchida, Deus se revela no céu. Isaías diz: eu vi, e quando eu vi ele, eu não vi de qualquer jeito. Como Isaías? Ele estava sentado num alto e sublime trono. O fato de Deus estar no trono é a nossa segurança. Ele não perde o controle de nada. Ele não perde o controle de nada. Diga, ele não perde o controle. Ele não perde o controle. Ele não perde o controle. Deus não perde o controle das coisas. Deus não perde o controle de nada. O fato de Deus estar no trono é a garantia.
dele dizer para nós que ele não perde o controle. Eu vou além. Deus nunca, em nenhum momento da história, perdeu o controle das coisas. Deus nunca, por nenhuma fração de segundo ao longo dos anos, perdeu o controle de nada. Sabe por quê? Jeremias 17:12 está escrito que desde o princípio existe um trono posto no céu. Antes do haja luz, já tinha trono. Ele estava sentado lá dizendo: eu estou no controle. 740 antes de Cristo, Isaías teve uma visão e ele viu Deus assentado aonde? Em um alto e sublime trono. No começo, ele no controle. No meio da história, ele no controle. Apocalipse 4, 90 anos depois da ascensão de Jesus, João, exilado em Patmos, teve uma visão. E sabe o que ele disse? Eu vi o que é, João? Um trono, um ser sentado no trono, 24 anciãos adorando quem estava no trono, entendeu? No começo, ele estava no controle. No meio, ele estava no controle. No final, ele continua no controle. Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle de nada. Você pode segurar na mão de quem está do seu lado aí. Anime esse crente e diga: não tem motivo para ter medo, não tem motivo para querer recuar, não tem motivo para querer retroceder. Se ele disse que a tua casa será alcançada, eu tenho uma palavra: ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele domina, ele é Senhor. Deus não perde o controle de nada. A primeira característica desse rei que se revela a Isaías, que é o próprio Deus, é que ele está sentado num trono. Mas é um outro detalhe aqui muito interessante. Isaías estava no templo. A visão que Isaías tem é dentro do templo, é de dentro do templo. E olha o que Isaías diz, versículo 1. E o seu séquito enchia o templo. Eu li o texto na Almeida Revista e Corrigida. Se você tem acesso talvez à Nova Versão Internacional, NTLH, NVT, essas versões mais contemporâneas, o termo traduzido por séquito pode aparecer aí como orla ou borda. Séquito é a parte mais baixa da roupa de alguém. Sabe qual é o detalhe importante aqui? Deus tem roupa. Deus tem roupa. Pastor, mas isso é irrelevante. Irmão, se está aqui, não é irrelevante. Se está aqui, é porque é importante. Deus tem roupa. As irmãs vão me entender. Irmã, a roupa de Deus não é da Farm. Ai, meu Deus, pegou, hein? Ó Deus revelando aí. A roupa de Deus não é da Zara, irmão. Deus não usa Lacoste, Deus não usa Nike, Deus não usa Adidas. Mas Deus tem roupa. Deus tem roupa, pastor? Tem. E do que é que Deus se veste? O salmista disse no Salmo 93, verso 1: o Senhor reina, está vestido de majestade. O nome da roupa de Deus é glória. O nome da roupa de Deus é poder. O nome da roupa de Deus é virtude. O nome da roupa de Deus é unção. O nome da roupa de Deus é graça. E eu gosto, ele nem mandou a roupa toda, ele mandou só o finalzinho. E um pouquinho do que ele mandou está escrito: encheu a casa inteira. Encheu a casa toda. Um pouquinho do que ele mandar é mais do que suficiente para tomar a Evade de glória. Um pouquinho do que ele enviar. Abraão, mas só a roupa dele. Eu já vim aqui querendo tocar os pés, eu sei, é importante. Eu já vim aqui querendo alcançar as suas mãos, eu sei, é importante. Mas se você souber a importância que há na orla dele,
dele. Você se anima ao ouvir isso, sabe por quê? Porque em Marcos capítulo 5, uma mulher me ensinou que nem precisar nele precisava. Ele disse: se eu tão somente tocar na orla da veste dele, eu sei que eu serei curada. Eu tenho uma palavra para alguém aqui: a orla dele já está aqui dentro, está acessível. Esse rei tem um trono, esse rei tem vestimenta, mas o texto diz que acima de Deus existem serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto e com 2 voam. Irmão, isso aqui mexe comigo. Esses serafins ficam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 366 quando é ano bissexto. Se precisar, fazem hora extra, fora do horário comercial. Eles dizem de maneira ininterrupta: Santo, 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 Santo. Às 6h30, quando a gente inicia a reunião aqui, a gente só invade um culto que já estava acontecendo lá há muito tempo. Aí Evade só faz coro com o culto dos serafins para dizer: é santo, é santo, é santo, é santo. Só que olha o detalhe, Isaías tem uma visão tão clara que ele diz que cada serafim tem 3 pares de asas. Com 2 cobrem os pés, com 2 voam e outras 2 cobrem o rosto. Rosto coberto, sinônimo de visão limitada. Se eu pedir para você cobrir o seu rosto, o que você vai enxergar? Nada. Pela lógica, eles não enxergam, mas o fato de não verem quem está no trono não os impede de dizer: quem está lá é santo. Isso aqui é coisa de crente, irmão. Isso aqui é coisa de crente, porque só crente adora sem ver nada. Isso aqui é para deixar o capeta endemoniado. Só crente adora sem ver resultado. Alguém disse: a porta não vai abrir, e você vai abrir. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai. E enquanto não abre, eu estou aqui dizendo: ele é santo. Isso aqui é para deixar o diabo doido contigo, porque você estudou, fez o concurso e não viu seu nome na lista. A porta parece não ter aberto ainda, mas enquanto você não vê, você não para de dizer: ele é santo, ele é santo, ele é santo. A fé que exige ver para crer não é fé. O escritor aos Hebreus disse no capítulo 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quem precisa de um resultado favorável para adorar a Deus não é adorador, é interesseiro. Interesseiro Deus não procura, mas ele disse: o meu Pai, ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E como é adorar assim, Abraão? É dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que o campo não produza, que as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu tenho motivos de sobra. De repente você está aqui e o laudo que você enxergou não era o que queria ter visto. Mas enquanto você adora, eu tenho uma palavra: as coisas no sobrenatural já começaram. Uramahama, já começaram a se mover. Enquanto você está aqui adorando a Deus com a porta fechada, sem recurso, sem ter dinheiro, sem saber o que vai comer depois, eu tenho uma palavra: a natureza dele não é alterada por aquilo que eu não vejo. Eu posso não ver, mas ele continua sendo santo, Senhor, soberano. Aleluia.
Eles adoram. Só que olha o texto. Versículo 4. Está escrito: e clamavam. Ou melhor, o versículo 3. E clamavam uns para os outros. Quem está no trono? Deus. Eles clamam para quem está no trono? Não, o texto diz: clamavam uns para os outros. Olha o culto dos serafins como era. Quem está aqui, olha para quem está aqui e pergunta: o que ele é? Quem está aqui responde: santo. Quem está aqui, olha para a extremidade e diz: o que ele é? Quem está lá responde: santo. Porque o que legitima o ambiente da adoração é a comunhão entre aqueles que adoram. Eu vou repetir isso daqui. O que legitima o ambiente da adoração é a comunhão entre aqueles que adoram. Irmão, você quer adorar a Deus? Você quer glorificar a Deus? Então comece tendo comunhão com quem adora junto contigo. Você quer que a sua adoração chegue lá? Então comece fortalecendo os vínculos da comunhão com pessoas que estão ao seu lado. Isso aqui não é ambiente faccioso, irmão. Igreja não é ambiente de disse-me-disse, de fofoca, de panelinha. Não, não. Isso aqui é o corpo de Cristo. A igreja de Deus instituída na terra. E eu não acredito que numa reunião como essa, você sentou do lado de alguém despretensiosamente. Não. Essa pessoa aí é uma coluna de fogo que Deus colocou ao seu redor. Diga para ele: se depender de mim e da nossa comunhão, a glória desce. Se depender da nossa comunhão, o fogo pega. É na comunhão da igreja. Eles adoram. E qual é o resultado da adoração? Qual é o resultado da adoração? Versículo 4. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. O culto dos serafins é no céu, mas o reflexo de um culto que é aceito lá é a manifestação da glória aqui. Não é o céu que enche de fumaça. Não é o umbral do céu que treme. Isaías está onde? No templo. É o templo que enche de fumaça. São os umbrais do templo que tremem. À medida em que os serafins adoram, algo acontece na terra. Isso aqui, irmão, é chover no molhado, você já sabe. Mas a tua adoração tem poder. A tua adoração tem poder. Você sabia que há um mistério quando a igreja adora? Algo acontece quando a igreja se reúne para adorar. E deixa eu dizer algo aqui. Deus não precisa do teu glória a Deus para ser Deus não, tá? Porque tem gente que pensa que se ele der glória, Deus fica mais Deus. Deus não precisa do teu glória para ser Deus, não. E se você não der glória, ele não fica menos Deus por causa disso, irmão. E qual é a função da adoração? A adoração dignifica quem recebe e fortalece quem entrega. O maior beneficiado em adorar não é Deus, é você. Pastor, não entendi. Eu vou te explicar. Você já ouviu falar em Abraão? Abraão está entre nós. Já ouviu falar em Abraão? O do Gênesis. Abraão, aos 75 anos de idade, recebeu uma promessa. Sabe qual? Serás pai. Com 100 anos de idade, Abraão foi pai de Isaque. Sabe quanto tempo ele demorou esperando? 25 anos. 25 anos aguardando uma promessa. Aqui não. Lá na zona sul de Bangu, onde eu moro, na Vila Kennedy, tem gente que com 25 dias desvia. Como é que espera 25 anos continuando crente? Na nossa lógica, loucura. Mas Paulo disse como Abraão conseguiu. Sabe como? Romanos 4:20, escreveu Paulo: ora, Abraão creu contra a esperança,
não atentou para o ventre adormecido de sua mulher Sara, antes foi fortificado na fé, enquanto dava glória a Deus. Quando Abraão dava glória, Deus não ficava mais Deus, mas Abraão ficava mais crente. Quando Abraão dava glória, Deus não ficava mais Deus, mas Abraão ficava mais forte. Isso aqui é para motivar você a abrir essa tua boca cheia de dente e adorar a Deus, crente. Você não botou essa lente no dente bonita à toa não, foi para adorar a Deus com força. Aleluia. Você não está aqui à toa, você não veio aqui em vão, você veio aqui para adorar a Deus. Você veio aqui para glorificar o nome de Deus, para exaltar a Ele. Se você não adorar, eu te entendo, eu só te acho esquisito. Sabe por quê? Porque segundo a Bíblia, só tem um tipo de gente que não adora. Sabe quem? O salmista disse no Salmo 115: a sepultura não te louva, nem os que descem ao silêncio. Quem está morto é quem não adora. Mas se os mortos não adoram, quem é que adora? Diz o salmista, Salmo 150: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Está vivo aí, crente? Você tem ar no teu pulmão? Eu te convido, por pelo menos 10 segundos apenas, abre a boca, porque Ele já está aqui para receber a tua adoração. Se é pentecostal, olha o que eu vou dizer aqui: a tua adoração faz a terra tremer. Irmão, isso aqui é forte demais. A tua adoração faz a terra tremer, porque o texto diz que quando os serafins adoraram, a porta do templo tremeu. A porta do templo tremeu. Me ajuda a pregar, diga para esse crente bonito, diga: quando você adora, a terra treme. Quando você glorifica, a terra treme. Treme, pastor? Ou se treme? Atos 16, Paulo e Silas estão entrando na cidade, expulsaram o demônio de adivinhação da garota, foram jogados na prisão, mas perto da meia-noite, enquanto oravam, cantavam, adoravam, está escrito: a terra tremeu. Tremeu. Tremeu, tremeu. Levante a mão e não abaixe a mão. Eu tenho uma palavra: quando você adorar, vai cair grilhão, vai cair cadeia, vai cair a obra do... Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer. O Minahama Xandará. Ah, se tiver 3 crentes ligados aqui, enquanto você adora, o diabo é obrigado a recuar. Enquanto você adora, obra de feitiçaria é quebrada, laço de morte cai por terra agora. Enquanto você adora a Deus, o Manahamashan Ekamarasio Terihasaio. Oh, glória. Né como Novashandara Minuci derramando né como Navachá. Ai, tô sentindo Deus aqui, hein? Teplomana Siominana Coma Navachandarábia. Ih, Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Olha a fala do profeta. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor. Isaías chegou à seguinte conclusão: eu vou morrer. Se Deus apareceu para mim, Ele veio para me matar.
Isaías tem uma experiência com a graça. A manifestação da graça, ao longo da Bíblia, até mesmo no Antigo Testamento, sempre existiu. Como é que Deus demonstra a graça? É encurtando a distância, porque graça é isso, encurtamento de distância. O próprio Isaías diz que entre nós e Deus há um vão intransponível pelo esforço humano. Isaías 59:2 disse o profeta que os nossos pecados e iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Isaías está dizendo, não posso ir porque eu sou sujo, e Deus dizendo, mas eu posso ir porque eu sou limpo. Não posso ir porque eu sou impuro, e Deus dizendo, mas eu posso ir porque eu sou puro. E quando eu tocar os teus lábios, Isaías, a tua iniquidade será tirada e será purificado o teu pecado. A graça dá uma nova oportunidade. Eu encerro. O versículo 8 é o versículo que muito provavelmente você já ouviu em algum culto temático de missões. O versículo 8 é o versículo da santa convocação, do chamado. Olha o que o profeta diz. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías tem um choque de realidade. A aceitação do chamado só vem depois disso. Depois disso o quê? Consciência de pecado. O que torna alguém apto para exercer uma vocação é quando ele entende que ele não é digno de exercê-la. Quando Isaías entende isso, ouvindo o chamado de Deus, ele diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Antes ele dizia, ai de mim. Agora ele está dizendo, envia-me a mim. O chamado de Deus está sendo feito, e o chamado de Deus não pinça uma pessoa específica, não há um sujeito específico aqui. O que Deus espera não é alguém habilidoso, é alguém voluntário. O chamado de Deus não exige a nossa habilidade, exige a nossa disponibilidade. Deus não está procurando alguém hábil, Deus está procurando alguém disponível. E sabe o que é interessante? É que, irmão, chamado de Deus é igual documento. Chamado de Deus é igual documento, pessoal e intransferível. É seu. Isaías disse assim, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente diz assim, ó, eis-me aqui, envia aquele ali. Ele canta mais, ele fala melhor, ele tem uma boa oratória. Não, ele já está na igreja há mais tempo, então deve ser com ele. E a voz de Deus continua ecoando no seu ouvido, porque Ele quer usar você. Você pode dizer isso para quem está perto, diga assim, Deus quer usar você. E olhe para cá, Deus não usa quem você finge ser, Deus usa quem você é. E deixa eu te contar um negócio, Ele te escolheu sabendo que você erra, Ele te escolheu sabendo que você falha, Ele te escolheu sabendo que às vezes você se esquiva de cumprir os propósitos dele para a sua vida. Mas a voz que chamou Isaías está aqui na Ievá de hoje, dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o que Deus espera é hoje aqui, encontrar um coração voluntário para dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Com a permissão do pastor, gostaria de colocar a igreja de pé. Se coloque de pé, por favor. Esquivar do chamado de Deus,
Mas Deus tem um negócio contigo na terra, irmão. Deus tem um mistério contigo. Ninguém é insubstituível. Mas o fato de não sermos insubstituíveis não significa dizer que somos descartáveis. Deus pode usar outro no seu lugar, mas Ele quer usar você. E a minha oração para esse tempo é que não seja preciso que as pedras clamem, porque nós assumiremos o nosso papel. Nós cumpriremos a vocação que Deus tem para nossas vidas. E eu quero fazer um convite, um único convite, para você que entrou aqui e Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Mas você está longe de Deus. Ou quem sabe, você já fez parte deste meio, já congregou, já adorou, já fez parte de um conjunto, de um departamento da igreja, e por algum motivo você se afastou. Deixa eu te dizer algo aqui. Deus continua te chamando. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o que Ele quer é a disponibilidade do teu coração. Você talvez pode ter entrado aqui longe, distante, afastado, afastada. Mas hoje Deus é capaz de escrever uma nova história para você. Pastor, eu entrei aqui e eu estou longe de Deus. Eu estou afastada, eu estou afastado. E eu sei que Deus tem algo para fazer através de mim. É você que eu estou chamando. Se você quer hoje receber Jesus na sua vida, ou voltar para a presença de Deus, gentilmente peça licença do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Você não entrou aqui em vão. Você não veio aqui por um mero convite. Você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe para cá, para dizer para você que Ele ainda tem algo a fazer na sua vida. De repente você já fez parte disso aqui, mas algumas circunstâncias da vida te levaram para longe, e Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou te chamando, eu estou te chamando. No seu lugar nada muda, mas se você tiver coragem de sair do seu lugar, você não está preso nessa cadeira, você não está preso nesse banco, e dizer para Jesus: eu quero cumprir o teu propósito, eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu tenho certeza, Ele fará algo na sua vida. Eu vou chamar pela última vez, porque o Espírito Santo fala no meu coração, que existem pessoas aqui que hoje precisam dizer isso para Jesus. E eu sei que esse momento é um momento de batalha, de guerra espiritual, aonde o diabo está apontando o dedo para alguém, talvez, e dizendo: você não pode, você vai errar de novo, você vai pecar de novo, você vai falhar de novo. Mas Deus está te chamando. O Espírito Santo te trouxe aqui para virar a tua vida do avesso, mulher. O Espírito Santo te trouxe aqui, homem, para vasculhar os recônditos da tua alma e dizer para você que Ele tem um plano para a sua vida. Eu vou repetir: você não está preso, você não está presa nesse banco. Que toda a cadeia seja quebrada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Que todo o jugo do diabo, toda a algema seja despedaçada agora, pelo nome de Jesus. Se você entende que Deus tem um propósito na sua vida, rápido, peça licença, saia do seu lugar, eu quero orar por você. Deus tem um plano para você. Deus te chamou para ser um pregador, Deus te chamou para louvar, Deus te chamou para ser uma mulher de oração. Você está longe, está afastado, está afastada, mas hoje Deus te trouxe aqui para escrever uma nova história. Glória a Deus. Tem alguém aqui, e o Espírito Santo fala comigo: tem mais gente. Eu sei quando Ele fala comigo, e Deus me diz: tem mais gente.
Peça licença, saia do seu lugar e venha aqui, eu quero orar por você. Você não pode voltar para casa do mesmo jeito. Você não pode voltar para casa da mesma maneira. Saia do seu lugar, peça licença. Talvez você está do lado de alguém que quer vir aqui, mas está com vergonha. Seja um canal de Deus, diga: se você quiser eu vou lá contigo. O que não pode é você sair daqui nessa noite, sabendo que Deus está te chamando, e voltar para casa, ignorando a voz de Deus. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Tem mais alguém que nessa noite quer dizer isso para Deus? Se você quiser, peça licença, saia do seu lugar e vem aqui. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você pode estender as suas mãos para cá. Deus não errou quando te chamou, irmão. Deus não erra. Os homens erram. Você lembra de Samuel indo na casa de Jessé? Ele quase errou escolhendo, mas Deus não erra. Deus não unge cabeça errada. Ele não errou quando te chamou. Eu quero orar, mas eu estou sentindo Deus falando ao meu coração que tem gente que está presa. Tem gente que está presa. Você é livre. Você é livre para sair do seu lugar e dar esse passo. Eu não posso sair daqui e aí te buscar, mas você pode ter coragem, sair do seu lugar e vir aqui, para receber uma nova oportunidade da parte de Deus. Eu vou orar. A oportunidade está aberta. Se você quiser e tiver coragem para isso, entendendo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Tem gente que está no lugar dizendo: esse menino não para nunca, não vai terminar nunca. Eu vou terminar, eu juro. Mas você não pode sair daqui sem ter tomado essa decisão. A decisão de dizer sim para o chamado de Deus para a sua vida. A decisão de dizer sim para a vocação que Deus tem para você. Você é a resposta de Deus para o lugar onde Ele te colocou nesse tempo. Você é a resposta de Deus para lugares que Ele te plantou. E Ele só te colocou lá com um propósito. Qual? Cumprir o propósito dEle na sua vida, naquele lugar. Você decide. A decisão é sua. Existe mais alguém que quer dizer isso para Deus? Deus, eu quero dizer sim para o Senhor. Eu preciso dizer sim para o Senhor. Você já ignorou a voz de Deus por muito tempo. Você já se esquivou da vontade de Deus por muito tempo. Não há mais tempo para correr da vontade de Deus. Não há mais tempo para se esquivar dos propósitos de Deus. Se houver, saia do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Não há, estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, existem vidas diante do teu altar, pessoas que nessa noite reconhecem que precisam da tua ajuda, que precisam do teu auxílio. E a minha oração, juntamente com a tua igreja, Pai, é para que nesse tempo os teus filhos sejam usados por ti, que eles exerçam na unção do teu Espírito Santo a vocação que o Senhor lhes confiou, e para que através da vida deles coisas extraordinárias aconteçam, para a honra e glória do seu nome. É o que nós oramos crendo, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.